Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Só alegria? Nesta quinta aula do nosso curso de Imunologia, eu vou falar para vocês sobre os anticorpos. Tanto essa aula como a próxima aula vão ser dedicados aos anticorpos. Só que nessa aula eu vou falar sobre a estrutura deles e na próxima aula eu vou falar sobre as propriedades dos anticorpos. Eu separei para não ficar uma coisa tão extensa e ruim de assistir, beleza? Então, o que nós vamos tratar de fato nessa aula? Eu vou dar os conceitos gerais aí de anticorpo, o que a gente precisa saber para entrar de fato na aula. Falar sobre a estruturação molecular dos anticorpos, que é o ponto mais importante dessa aula. E, por fim, eu vou falar os tipos de anticorpos que o nosso organismo produz, tá ok? Então, vamos começar aqui conceituando os anticorpos. Os anticorpos, aí representados por imunoglobulinas, abreviado IG, são moléculas responsáveis por se ligarem a antígenos, que são os corpos estranhos, e desencadearem respostas imunológicas. Para facilitar o nosso entendimento, vamos olhar esse esquema aqui. Então vamos supor que nós temos um micro-organismo, e esse micro-organismo ele possui alguns antígenos de superfície ligados a ele. E esse mesmo micro-organismo também é capaz de secretar alguns antígenos, aí no caso, toxinas. O que os anticorpos vão fazer com os antígenos? Como eu já falei para vocês, eles vão se ligar aos antígenos, tanto nos antígenos ligados à bactéria, como nos antígenos livres. Aí pode acontecer dois eventos. Os anticorpos ligados aos antígenos, que encontram-se ligados ao micro-organismo, vão promover uma resposta contra o agente agressor. Então, o anticorpo ligado a esse antígeno ligado no micro-organismo vai recrutar as células de defesa, os leucócitos, principalmente os fagocitários, para poder eliminar esse micro-organismo. Já os anticorpos que se ligam aos antígenos livres, eles são capazes de promover a inativação da toxina. Porque a toxina ela precisa ter um sítio ativo para se ligar com o seu alvo e desencadear o seu efeito tóxico. O anticorpo ele é capaz de se ligar nesse sítio ativo e fazer com que a toxina perca a sua atividade biológica. Então ele pode responder dessas duas maneiras. Ou inativando a toxina, se porventura ela estiver livre, causando alguma lesão nas células, ou promover uma resposta imune contra um agente agressor aí, caso o antígeno esteja ligado ao micro-organismo. Beleza? Então já vamos passar aqui para a estruturação molecular dos anticorpos. Eu já defini para vocês o que é e o que eles fazem, então vamos ver a estruturação molecular. Então, primeiro de tudo, as imunoglobulinas, como eu falei para vocês no slide anterior, são glicoproteínas produzidas por uma gama variada de tipos celulares. Então veja, os anticorpos são imunoglobulinas, mas nem todas as imunoglobulinas são anticorpos. São moléculas aí de uma superfamília de proteínas que são produzidas por uma série de tipos celulares também para reconhecimento antigênico, certo? Mas os anticorpos são produzidos especificamente pelos linfócitos B. Então, se nós estamos falando de anticorpos, nós estamos falando de imunoglobulinas, glicoproteínas que são produzidas pelos linfócitos B. E se nós formos observar a estrutura molecular dos anticorpos, a gente nota algo semelhante a isso. Então, a gente vê que nós temos duas cadeias aqui, tá certo? Uma cadeia aqui, grandona, e essa outra cadeia aqui. Uma é o espelho da outra. Então, o que é do lado esquerdo é do lado direito, tá certo? E como isso é uma proteína, ela tem duas extremidades, a amino-terminal e a carboxy-terminal. Aqui nós temos demonstrado as regiões amino-terminal, tá certo? Tanto para essa cadeia aqui, grandona, como para essa cadeia pequena. É a mesma coisa aqui. Então aqui nós temos a região amino-terminal. Para essa cadeia menor, a região C-terminal é aqui. Coloquei um único C para representar as duas. E a região C-terminal desta cadeia maior é nessa região aqui, tá certo? Bom, quando nós falamos no anticorpo, nós temos aí algumas características inerentes dele. Estas ligações amarelas aí que você observa são as ligações de sulfeto, ou seja, é a ligação entre duas cisteínas. É uma ligação covalente. E quando essas cisteínas se ligam, elas promovem essa dobradiça aqui no anticorpo, tanto aqui como aqui. E as cisteínas também ligam uma cadeia, a cadeia do lado esquerdo, com a cadeia do lado direito, aqui por duas ligações covalentes, tá certo? Essa dobradiça, aí, formada pela ligação de sulfeto, a gente chama de domínio
IG, que é a região na onde nós podemos caracterizar os diferentes tipos de anticorpos. Mas isso nós vamos ver mais para frente. E como nós temos aqui uma cadeia verde e uma cadeia vermelha, cada cadeia tem a sua denominação. Esta cadeia verde, menorzinha, é denominada de cadeia leve, porque a quantidade de aminoácidos é menor. Essa outra cadeia, maior, é denominada de cadeia pesada, porque ela possui uma quantidade maior de aminoácidos. E se nós formos ver, este primeiro domínio IG, aqui, bem próximo à região N terminal, este e este, são os domínios de ligação com o antígeno. Então, ou seja, quando o antígeno estiver presente, são essas duas porções que vão se ligar aí com os antígenos. E por fim, você nota que os anticorpos eles têm uma região que é angulada, aqui, né, ela é dobrada para a esquerda, para a direita, e uma região que é reta. Essa região que ela tem uma dobradiça é denominada de porção FAB. E esta porção aqui mais baixa é denominada de porção FC, ou região FC, tá certo? E existem alguns pontos nessa cadeia que são variáveis ou fixas. Vamos dar uma olhadinha e ver qual ponto é variável e qual ponto é fixo. Então vamos pôr novamente aqui o nosso anticorpo, sem aquele monte de desenho. E a gente consegue ver que essas regiões aqui da extremidade aminoterminal, essa e essa, é denominado de região variável, ou seja, ela é extremamente polimórfica. E o fato dessas porções serem variáveis, isso permite que os anticorpos reconheçam milhares e diversos tipos de antígenos. Essa porção ela é capaz de se moldar para poder reconhecer diferentes tipos de antígenos. E essas outras regiões, que estão representadas por C, são as regiões constantes, ou seja, elas não variam de acordo com o antígeno. Elas só vão variar de acordo com o tipo de anticorpo que nós estamos estudando. Certo? E você nota aí que existe o VL, CL, VH e o CH. O que é o L e o que é o H? Isso nada mais é do que o H, a cadeia pesada. Todos os domínios da cadeia pesada são denominados com H, H, H. H por conta que é uma nomenclatura em inglês que chama heavy, tá certo? E o L é denotado os domínios da cadeia leve. Então você vê aqui L, 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 L. Isso porque também é um termo em inglês de L de light. Então aí nós temos a estruturação basicamente de todos os anticorpos que existem aí nas nossas células. Mas quais são os tipos de anticorpo que o nosso organismo produz? E ali eu mostrei a estrutura geral. E o que vai diferenciar um anticorpo do outro? Os anticorpos variam entre si de acordo com a composição da cadeia pesada. Então a gente pode falar se um anticorpo é X ou é Y de acordo com a composição de aminoácidos da cadeia pesada. E nós temos 5 isótipos de anticorpos. Isótipos é tipos diferentes aí de anticorpo. Nós temos as imunoglobulinas A, representada aí por IgA, imunoglobulina D, representada por IgD, imunoglobulina E, representada por IgE, imunoglobulina G, representada por IgG, imunoglobulina M, representada por IgM. Só uma observação. Quando nós formos abreviar o nome dos anticorpos, sempre a primeira letra, que é de imuno, é maiúscula. O G, representado pela globulina, é sempre minúscula. E o termo do isótipo da imunoglobulina é sempre maiúsculo. Então sempre será maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Tá ok? Só para vias de nomenclatura. Vamos ver especificamente cada imunoglobulina, começando pela IgA. Vocês têm aí a IgA. Nota que ela é muito semelhante àquela estrutura que eu mostrei para vocês dos anticorpos de um modo geral. Só que nós temos duas imunoglobulinas ligadas entre si por intermédio desse quadradinho vermelho que é denominado de cadeia J. Certo? A imunoglobulina A, nós temos dois subtipos dela, que é a IgA1 e a IgA2. A cadeia da imunoglobulina A é a cadeia alfa, então a cadeia pesada da imunoglobulina A, a IgA, é sempre a cadeia alfa.
Ela pode apresentar características de monômero, dímero ou trímero. Aqui, neste desenho que vocês estão observando, é um dímero, ou seja, duas imunoglobulinas ligadas entre si, por intermédio da cadeia J. E a imunoglobulina A, ela é responsável pela imunidade das mucosas. Então, ou seja, em toda região onde existe mucosa, por exemplo, boca, bexiga, vagina, os anticorpos que são secretados aí nestas células é a IgA. Ela que é responsável por defender as mucosas contra os agentes agressores, beleza? Bom, e a imunoglobulina D? O que ela é? Aí nós temos aí a representação da imagem dela. Ela não possui nenhum subtipo, então ela é apenas IgD, não tem nenhum outro subtipo. A cadeia pesada da imunoglobulina é a cadeia delta, então ela é caracterizada pela cadeia delta. Ela sempre vai apresentar essa característica de monômero, certo? A imunoglobulina D não se sabe muito bem o que ela faz, mas sabe que ela é um receptor antigênico de célula B inativa. Então, quando a célula B está inativa, existe a presença aí da IgD na célula B, beleza? Imunoglobulina E, também representada aí do lado direito. Ela não possui nenhum subtipo. O que denota a imunoglobulina E é a cadeia pesada epsilon. Ela também está sempre na característica de monômero. E ela responde à hipersensibilidade imediata. Então, pessoas que são alérgicas a uma série de produtos, quem vai desencadear um evento alérgico é a IgE. Beleza? A imunoglobulina G, também é representada do lado direito aí. Ela possui 4 subtipos, que vai de 1 a 4. A cadeia pesada da imunoglobulina G é a cadeia gama. Ela também vai se apresentar nas características de monômero. E ela possui vários efeitos no nosso organismo. Mas, principalmente, é a principal efetora no combate de agentes infecciosos ou antígenos na resposta imune adaptativa. Ela é o anticorpo mais potente para combater especificamente algum antígeno aí, seja de superfície, seja secretado no meio. E por fim, a imunoglobulina M, a IgM. Você vê que ela é um pouco diferente das outras imunoglobulinas. Então, ela também não possui nenhum subtipo. O que denota a IgM é a cadeia pesada micro. Ela está numa estrutura de pentâmero, ou seja, ela possui 5 imunoglobulinas grudadas entre si por intermédio da cadeia J, certo? E uma coisa importante, ela possui 3 domínios Ig na cadeia pesada. 1, 2, 3. É a única diferença em relação à quantidade de cadeias pesadas da imunoglobulina M em relação às outras imunoglobulinas. E o que a IgM faz? Ela tem a capacidade de ativar o sistema complemento para poder combater aí os agentes infecciosos. Mas também ele é capaz de inativar uma série de toxinas e ela tem uma valência muito grande porque ela consegue se ligar com uma quantidade enorme de antígenos de uma única só vez. Beleza? Bom, então foi essa aí a quinta aula de imunologia, foi essa referência que eu utilizei, a referência clássica do ABAS de imunologia celular e molecular. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, eu peço que deem joinha, me ajude a divulgar aqui os vídeos no YouTube. Quanto mais joinhas vocês me derem, mais o YouTube me enxerga e mais ele divulga os meus vídeos. E se vocês quiserem participar, acessem lá o grupo do Facebook da Escola de Ciências da Vida. Toda a informação está aqui no descritivo desse vídeo, a página, o grupo, o meu Facebook. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.